Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todas as pessoas aí que estejam assistindo estejam bem. Eu sou Luiz Henrique Magnani, sou professor na UFVJM e vou me audiodescrever brevemente aqui. Eu sou uma pessoa branca, de cabelos compridos castanhos até a altura do ombro, tenho uma barba um pouco grisalha, estou vestindo uma camisa florida, roxa, e no meu fundo tem uma cortina e tem também uma estante com alguns livros. Inicialmente, eu vou apresentar aqui, né? Esse é o primeiro episódio de uma série que a gente está chamando de Corporeidades Divergentes e Interfaces Típicas. É uma parceria entre um projeto que eu coordeno aqui na UFVJM, Neurodiversidade na Escola e na Universidade, com o Laboratório de Educação Inclusiva da UDESC, o projeto de extensão Diálogos Formativos, estudo da deficiência e autismo. Inclusive, eu queria agradecer, dentro dessa parceria, a presença dos intérpretes Gilead e Joab, que irão se audiodescrever. Boa noite a todos. Boa noite, eu sou Giliard, sou um homem de pele branca, tenho um cabelo loiro curtinho, baba também loira bem curtinha. Estou vestindo uma camiseta cinza mais escura, um fundo branco atrás e usando um microfone e headphone. Boa noite, eu sou o Joab, estou no espaço do fundo de cor branca, sou um homem, sim, cabelos escuros, curtos, barba escura também, de pele branca e usando uma camisa de cor preta, utilizando um fone headphone. Muito obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer também, dentro dessa parceria, a professora Solange Silva, né, que não está aqui na tela, mas está sempre aí presente, né, e é quem fez essa ponte, né, entre a UFJM e a UDESC. E também os participantes, né, pesquisadores externos, né, que são a Camila Jasmin, que hoje também não está presente, mas estará em outros episódios, e o meu colega aqui, Maurício Mendes, que irá também, neste momento, se audiodescrever. Boa noite a todas e todos, né? Eu sou o professor Maurício, né? Sou uma pessoa com autismo também e eu sou negro, né? O meu cabelo é crespo, mas da maneira que está aqui, né, curtinho, nem dá para perceber. E uso óculos, né? E estou usando, né, um fone pequeno aqui, uma camisa cinza. E atrás de mim tem alguns livros, né? Eu estou na biblioteca da escola que eu trabalho. Aí, obrigado. Maurício vai ser, né, junto comigo, quem vai mediar essa conversa, né, que vai ser com a nossa querida Luciana Mariano. Antes de passar aí a palavra para a Luciana, né, professora aí da UNEB, querida colega, só vou trazer algumas informações muito básicas, tentando não exceder aí no tempo, né, para a gente dar espaço aí justamente para a professora. Mas eu gostaria de dizer, né, que esse trabalho, esse conjunto de episódios, iremos fazer, né, o nosso projeto fazer 10 episódios com esse título, Corporeidades Divergentes, Interfaces Típicas, que serão rodas de conversa com pessoas autistas e que vivenciam, né, a questão do autismo aí de perto e que geralmente tem também alguma atuação, né, ligada ao autismo na vida cotidiana. Esse projeto ele vem, como eu falei, dessa parceria e vem muito no intuito, né, dessa trajetória de pesquisa que eu venho seguindo em conversa aí com a Rede Traduzice, é um conjunto de colegas que a gente vem, não consigo agradecer todos hoje nominalmente, mas que a gente vem crescendo, né, nesse diálogo e nessa importância de falar do autismo em primeira pessoa.
E esse tema que vai direcionar a gente ao longo do semestre é justamente como pessoas, né, neurodivergentes, né, pessoas cuja corporeidade, cujo corpo, né, cuja presença, por não ser prevista como padrão, acaba gerando conflitos dentro das instituições. E, principalmente, o nosso foco aqui são nessas instituições de ensino e de produção de conhecimento, como a escola, a universidade, né? Porque a gente tem falado muito que é muito importante a presença de pessoas autistas produzindo conhecimento, mas às vezes a gente não discute tanto a questão da acessibilidade e da materialidade, como as pessoas autistas podem estar presentes nesses espaços. E quando eu digo pessoas autistas, é certo que todas as pessoas autistas, né, oralizadas ou não, com variadas demandas de suporte. Então, seria um pouco esse, né, o fio condutor aí do projeto como um todo, e esse primeiro, né, essa estreia nossa, né, vai ser, então, com a nossa colega Luciana Mariano, professora, né, que coordena projetos na área de autismo, educação inclusiva, saúde mental e diversidade sexual e de gênero, né? E aí, Luciana, eu já vou pedir para você, então, né, se apresentar e se áudio escrever e já ir comentando com a gente um pouco qual que é a sua conexão aí com o tema, com a questão da neurodivergência, né? Como que a gente chega aí, né, como que você chega nesse percurso. Pode ser? Sim. Então, como o Luiz disse, né, meu nome é Luciana, eu sou uma pessoa negra, tenho o cabelo encaracolado na altura dos ombros, eles são castanhos, mas tenho também fios grisalhos. Eu estou vestindo um vestido, né, ele tem uma estampa floral e aparece no vídeo as cores laranja, verde, rosa e azul. Ao fundo tem uma parede branca, na verdade é uma porta branca, né? Eu estou usando um cordão de quebra-cabeça, que é o símbolo do autismo, e também não estou usando maquiagem, somente um batom de tom rosado. A minha trajetória, ela começa com uma trajetória de muitas mães, né? Então, eu tenho, hoje meu filho, ele tem 21 anos, mas eu sempre tive uma percepção de que o comportamento dele era um comportamento distinto do comportamento da maior parte das crianças com quem eu conhecia, inclusive na época que ele nasceu, eu era também professora de crianças, e aí passa também pela trajetória de várias mães, né, da gente receber sempre o não, seu filho não é autista, né? As poucas informações que eu reunia já me apontavam essa possibilidade. E aí, quando foi, eu acredito que tenha sido no ano de entre 2012 e 2014, eu li o texto de uma amiga chamada Carla Lopes, ela foi minha aluna, depois se tornou minha colega de pós-graduação e hoje é uma grande amiga. E no texto postado no Facebook, ela descrevia o filho dela, né? Sobre a questão dele não gostar de sair, sobre a questão do incômodo dele com muita gente e várias outras características, né? No final desse texto, ela dizia, né, que o filho dela era autista e naquele momento parece que virou uma chave em mim, né? Eu tive naquele momento a convicção de que meu filho, na época com 12, 13 anos, também era uma criança com autismo. E aí a gente passa, né, por todo um processo de busca, né, de diagnóstico. Eu consegui o diagnóstico dele. Foi um processo, inclusive, bastante difícil, que aconteceu no meio, né, do meu doutorado. Inclusive um processo que fez com que eu tivesse que trancar meu doutorado, porque eu acabei também adoecendo, né, diante do luto, né, que depois eu quero até fazer uma ressalva em relação a isso. Mas, enfim, né, chegou o diagnóstico do meu filho. Quando esse diagnóstico do meu filho chega, eu penso, né, em quantas mães passavam pelo que eu estava passando, de não ter, né, esse conhecimento, e por conta da falta de conhecimento,
não chegar, né, à possibilidade de buscar um diagnóstico. E eu me lembro como hoje, que eu pensei, né, naquele momento que chega o diagnóstico de meu filho. Eu falei, eu vou estudar mais ou menos uns 2 anos, né, fazer uma especialização, fazer muitas leituras e começar a levar informações através de um projeto de extensão. Que na época eu tinha um projeto de extensão, mas ele trabalhava com interculturalidade, que era o tema do doutorado. Mas eu percebi que não tinha tempo, né? Eu falei, se eu esperar 2 anos, vão ser 2 anos de sofrimento, né, para essas mães, porque é realmente um sofrimento, né? A gente tem um filho na escola que muitas vezes está sofrendo bullying, que está tendo várias demandas, né? Porque a sociedade ela não está compreendendo, né, aquele adolescente, aquela adolescente, né, ou a pessoa adolescente. E aí eu comecei a levar as poucas informações que eu tive. Então, pelo menos desde 2016, eu já estou fazendo esse trabalho em relação a levar informações sobre características do autismo. Quando foi mais ou menos em 2018, eu comecei a ter a percepção de que eu reunia um conjunto de características, né, que também eram características do autismo. Isso me levou a um autodiagnóstico, me levou também à procura, me levou a muitos nãos de muitos profissionais, né? E aí, enfim, né, em 2023, no final de 2023, eu conheci uma profissional no município de Feira de Santana, não é nem na cidade que eu moro. E aí eu fui e passei por todo o processo diagnóstico. Aí eu já tinha sido diagnosticada uns 2 anos antes com TDAH, mas aí veio o diagnóstico de autismo, e com o diagnóstico de autismo eu pude realmente realizar um sonho, que era falar em primeira pessoa, né? Eu sempre dizia, antes do meu diagnóstico, né, e até eu faço uma brincadeira, eu falo que tudo na universidade é papel, né? O papel tem que estar assinado para ter validade. Então, embora eu tivesse falso diagnóstico, eu sabia que algumas pessoas teriam dificuldade em entender que eu não tinha um diagnóstico formal. Então, eu esperei realmente ter esse diagnóstico para poder falar em primeira pessoa. E a partir daí a gente fundou o Coletivo Autista, né, que fez um trabalho belíssimo, né? E eu falo que é um trabalho belíssimo que foi feito a muitas mãos, né, com muitas pessoas muito queridas que gentilmente, voluntariamente, generosamente, né, participaram das lives, foram mais ou menos umas 10 lives, onde a gente começou a tratar especificamente do autismo em pessoas adultas, né? O projeto Caminhos para uma Educação Inclusiva, que é um outro projeto que eu participo da coordenação, a gente trabalha muito com o autismo na área em crianças e adolescentes. Mas esse projeto coletivo autista da UNEB, a gente trabalhou especificamente, né, sobre as características do autismo em pessoas adultas e vivemos assim momentos incríveis de emoção, de um auto-reconhecimento, né, a cada encontro, né, com as pessoas. E é sempre importante falar, né, que o coletivo autista, né, assim como os outros projetos, quando eles trabalham com pessoas adultas, a 98% das vezes vai ser uma pessoa que tem um lugar de fala, né? Um evento ou outro, como uma vez esse evento de diversidade, que a gente chamou uma médica que não era da comunidade LGBT, mas no coletivo autista todas as pessoas que participavam eram pessoas autistas. E aí eu preciso também falar, sem querer me alongar nessa primeira questão, que assim, foi muito. E aí eu vou até me emocionar logo nesse início, né? Mas foi muito bonito, porque assim, a gente tinha eventos em que a gente tinha cerca de 1.500 pessoas inscritas, né? E quando a gente terminava os eventos, sempre tinha uma pessoa que dizia assim: nossa, ouvindo você ou ouvindo a outra pessoa convidada falando, eu entendi que eu também posso ser uma pessoa com autismo, né? Como é que eu faço? Como é que eu busco? E aí a gente começou a passar, né, as orientações, inclusive sobre as pessoas, né, que trabalhavam com diagnóstico, sempre priorizando a indicação também de profissionais da área de saúde que são pessoas autistas. E aí, só para fechar essa primeira fala, né, recentemente, umas 2 semanas, eu fui fazer uma fala em uma escola, num outro município, sobre inclusão em geral, né? Mas não tem como falar em inclusão e não falar sobre o meu percurso, né, dentro da universidade, dentro da escola. E aí, no final, uma das professoras, era um grupo bem pequeno, acho que não tinha 15 pessoas, uma das professoras falou: Pro,
ouvindo você falar, eu percebi que meu filho possivelmente é uma pessoa com autismo. Você me ajuda a entender, né? Você pode me auxiliar nesse processo, né? E aí, assim, eu fico muito emocionada, porque eu falo assim, são ações, né? Eu acho que toda pessoa que é diagnosticada tardiamente, ela sabe o valor de um diagnóstico, né? Ela sabe uma história, né, que ela vivenciou, né? Eu sempre falo que minha vida tem o antes e o depois do diagnóstico. Então, assim, para mim é muito forte, né? Muito emocionante estar diante de pessoas com quem a gente possa passar informações, né? Para quem a gente possa orientar, né, em relação à avaliação, né, e tudo mais. E realmente eu fico bastante emocionada e bastante feliz de poder, né, de alguma forma contribuir com essas pessoas. Eu acho que hoje a principal luta, né, do meu projeto, né, eu também estou na coordenação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do campus da universidade, e a minha principal luta é tornar mais acessível essa questão, pelo menos, né, minimamente, da avaliação diagnóstica. Se não diagnóstico, mas que pelo menos a pessoa possa passar por uma avaliação para levar dados de hipótese diagnóstica, né, para um profissional que posteriormente vai fechar esse laudo. Não, nossa, tá ótimo. Não tenha essa preocupação em se estender, porque a questão é que a gente está interessado justamente em saber, né, o que você tem aí, né, para dizer, as trajetórias importam, né, e elas explicam um pouco o que a gente vem fazendo, com o que a gente se sensibiliza, né, eu acho que é uma história e tanto. E, inclusive, né, essa questão do coletivo autista, né? Eu acho que ela é uma questão bastante relevante, assim, né? Eu queria que você, se você tivesse como, né, falar um pouco mais, assim, sei lá, outros momentos significativos, falar mais sobre esse perfil dos participantes, e aí já, não sei se é possível, meio que trazer um pouco essa questão de como que esses participantes, né, eles compartilhavam eles compartilhavam essa questão da acessibilidade ou dos desafios diários ou de barreiras como essas de diagnóstico. Como que foi assim, né? Não sei, me interessou um pouco mais se trazer alguns pontos, pode ser? Sim, sim. Então, eu vou falar um pouco antes, né? Antes da gente começar o coletivo, eu já tinha tido oportunidade de ter em eventos ainda do projeto Caminhos para uma Educação Inclusiva duas pessoas incríveis, né? A primeira delas é a Sofia Mendonça, que é maravilhosa, é assim, uma fonte de inspiração desde sempre. Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre o autismo, né, eu ia nos vídeos e levava os vídeos e compartilhava e pedia para que as pessoas seguissem o canal. Ela e a mãe dela, Selma Sueli, são pessoas assim muito queridas que atenderam, né, a solicitação. Na verdade, Sofia participou em 2 momentos com a gente, eu acho que foi em 21 e 22, Sofia participou em 2 momentos e Selma participou em um momento. E a gente também teve o tio Faso, né? O tio Faso, que é o Fábio Souza, que, nossa, gente, eu preciso dizer para vocês que cada momento desses é sempre um aprendizado. Eu sempre vou dizer assim, gente, eu estudo o autismo desde 2016, mas eu vou até o último dia da minha vida estudar e descobrir muita coisa. E eu falo também que eu tive um privilégio muito grande, e aí, de conhecer as questões que envolvem o autismo, né? Prioritariamente a partir da fala de pessoas adultas autistas. Então, isso me deu, assim, uma bagagem que eu não teria, né? E aí eu estou dizendo de uma pessoa que descobriu, que tem mais ou menos 10 anos, né? Que começou a estudar sobre autismo, né? Eu não teria essa felicidade se eu tivesse seguido somente, né, as questões biomédicas, né? Uma outra visão, talvez eu tivesse com meu filho, enfim, né? Tentando corrigir algumas características, inclusive minha, e me culpando por elas, né? Não é a visão que eu sigo e não é a visão que eu tenho. Mas o coletivo autista, como eu falei, né? E voltando para o coletivo, ele nasce em 2023. A gente começa, inclusive, eu acho que a primeira discussão foi sobre a permanência
de estudantes autistas na universidade, né? Eu trabalhei com material, eu não me lembro se foi nessa primeira live, mas teve uma live que a gente trabalhou, que foi sobre a permanência de autistas na universidade através de um material produzido pela UFMG, né? Eu tenho contato com Mariana, foi uma das pessoas que elaborou o material, ela passou, e a gente fez toda uma discussão. E depois, né, dessa discussão que a gente falou sobre essa acessibilidade, o que a gente sentiu a necessidade? A gente sentiu, eu não sei se seria o termo correto, mas eu vou usar esse termo, que é o termo que eu conheço. A gente sentiu a necessidade de fazer meio que um letramento em autismo. Então, cada um dessas lives, a gente traz uma questão. Por exemplo, questões de transtorno sensorial. A gente trazia a questão da seletividade alimentar em outro. Aí a gente trazia a questão da interseccionalidade, que é um tema que a gente não pode pensar no autismo sem pensar na interseccionalidade. A gente trouxe, enfim, a gente reuniu a questão das estereotipias, a questão da rotina, e a gente trouxe, enfim, diversos temas que dialogavam, né? E era muito interessante, porque era assim, por exemplo, seletividade alimentar. Eu estava, né, lógico que por conta de eu pesquisar muito o autismo nas minhas redes sociais, vão aparecer muitos vídeos de pessoas que falam sobre o autismo. E eu me lembro de ter visto um vídeo de Rodrigo Diesel sobre seletividade alimentar, e eu fiquei, assim, impressionada. Ele é uma pessoa autista, também professor. E aí eu lembro que eu entrei, né, mandei uma mensagem para ele na cara e na coragem, né, e disse para ele que nós tínhamos o projeto do Coletivo Autista, a gente ia trabalhar com o tema seletividade alimentar, e que nós não tínhamos como remunerá-lo, né, porque o projeto ele é um projeto que não tinha recurso financeiro, mas que a gente poderia certificá-lo e que ele se sentisse muito à vontade de dizer não quero, não tenho interesse. Mas, gente, esse episódio de Rodrigo Diesel, quando você ouve uma pessoa, né, adulta falando sobre tudo que passou, né, e aí a gente tá fazendo só um recorte, é só da seletividade alimentar. Eu lembro que eu estava fazendo essa mediação e me emocionando, porque eu acho que quando a minha percepção é que quando a gente descobre que é autista na vida adulta, e aí a gente começa a ouvir as pessoas falando sobre as vivências dela enquanto pessoas autistas, e foi algo que aconteceu muito no coletivo, a gente vai encontrando um bocado de peças de um quebra-cabeça que não está montado, e a gente fala, cara, é isso. Não é por isso que eu falo, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, a gente sempre tem questões que a gente vai estar aprendendo, né? Então, ouvi-lo falar, né? Ouvi também a Renata, que é psicóloga, e foram todas pessoas que aceitaram esse convite sem conhecer, né? A gente teve algumas pessoas conhecidas, que a gente já tinha entrado em contato com o coletivo da UFBA, né? E a gente teve também uma participação incrível. A gente entrou em contato com o Dr. Rogério, que foi formado pela UFMG, e foi uma participação incrível, mas a gente já tinha tido um diálogo antes, mas a gente trabalhou muito com essa pessoa que a gente viu na rede social, a gente fez o convite e essa pessoa, de forma voluntária e de forma generosa, né, aceitou participar. Mas, assim, eu acho que o mais incrível é porque o coletivo ele foi acontecendo, né? Então, assim, a gente começa a pensar nele com uma estudante, na época estudante da universidade chamada Virna Raira. Eu trabalho em um departamento da UNEB, né? A UNEB é uma universidade multicamp. O meu departamento ele tem 6 cursos, né? Um campus pequeno, relativamente pequeno. Mas nesse campus pequeno, a gente só tinha uma aluna diagnosticada com autismo, que era a Virna, né? E aí eu lembro que eu chamo a Virna foi meu primeiro contato. Eu falei, Virna, vamos fazer alguma coisa? E aí a gente sentou, conversou, né? Isso foi em 2022, no final de 2022. Acho que foi. Não, no final de 2023. E aí a gente desenhou mais ou menos uma ideia que a gente tinha, inclusive Virna participa, né, de algumas lives.
E foi assim incrível, porque foi um coletivo construído por pessoas autistas e sustentado enquanto projeto com pessoas autistas, né? O monitor, Murivaldo, que hoje é meu companheiro, né? Ele, quer dizer, inclusive ele já era na época, né? Mas ele foi monitor voluntário do projeto. Ele assumiu toda essa questão dessa logística, né, de abrir sala, me ajudar com os convites, fazer os certificados, e eram muitos certificados, né? Eram muitas demandas que chegavam depois do evento em relação a não conseguir assinar a lista e tudo mais. Mas é isso, as pessoas que participaram integralmente do coletivo foram pessoas autistas. E acabou gerando, né, eu acredito que o resultado do trabalho, né, do coletivo foi justamente isso, esse fortalecimento da identidade. E aí eu vou repetir uma coisa que eu disse, né, já. Eram as mensagens que chegavam não só das pessoas que diziam, olha, você disse isso, né? Eu lembro que uma mensagem que eu recebi foi porque eu fiz uma fala falando sobre minha vivência e eu disse que eu era o tipo de pessoa que ia numa loja e ia comprar 10 blusas iguais, que só mudassem de cor, mas do mesmo tecido e do mesmo modelo. E aí depois uma pessoa fala assim, nossa, eu faço isso também. Será que eu sou autista? E a gente passa toda uma orientação, né, em relação. E a gente também teve outras pessoas que diziam, olha, eu era autista, mas eu não tinha coragem de falar, né? Eu tinha vergonha, eu tinha medo, né? Muitas vezes a pessoa fala vergonha, mas o termo correto seria medo, né? A gente vive numa sociedade capacitista. E aí isso foi fortalecendo essas identidades, né? Então acho que a gente conseguiu, né, a trancos e barrancos, né, sem nenhum recurso financeiro da instituição. Em 2024, a gente só conseguiu fazer 3 atividades, porque nem um monitor de extensão a gente conseguiu, mesmo depois da comprovação da quantidade de pessoas inscritas, né, da quantidade de pessoas que eram certificadas, que a gente usou como uma forma de conseguir um monitor, o bolsista, né, para poder nos auxiliar. E aí, em 2024, a gente só conseguiu fazer 3 atividades, que também foram atividades muito importantes, mas agora em 25 a gente quer retomar o coletivo com toda a força dele, né? Inclusive, porque depois do coletivo autista já apareceram, né, outras pessoas autistas na universidade, e aí a ideia de transformar, que não sejam mais só lives, né? Mas que sejam espaços também de convivência, de troca, de abraços, né? Nesse sentido de realmente a gente se acolher, porque não é fácil existir, né, numa sociedade. Eu me lembro que na penúltima sessão que eu fiz com o meu terapeuta, e aí uma pessoa extremamente empática, né, extremamente disposta a me ouvir, e aí eu lembro que quando terminou a sessão eu falei, cara, como é difícil viver nessa sociedade. Como é difícil mascarar, como é difícil enfrentar o capacitismo, como é difícil enfrentar todas as questões sensoriais, todas as questões de rotina, todas as questões que a gente, enfim, né, acaba enfrentando, né, por conta do autismo. Eu tô com a questão, vocês estão me ouvindo bem, gente? Então, sim. Então, tá bom. Assim, eu acho que eu vou fazer uma mudança do coletivo, né, para o individualismo, né? É claro que juntos, né, somos mais. A rede traduzir-se junto a um grupo de pessoas, né, autistas, né? Eu também, né, descubro o diagnóstico, né, através desse coletivo também, né? E isso é muito importante para a gente se entender, né? Mas eu fiquei assim, com algumas curiosidades, Luciana, porque no caso você é professora, né? E considerando aí sua vivência, né, como mulher autista, né, no ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho, né, e também como mãe, né, de um autista, e aí tem um fato também, né, que o seu filho, né, é do sexo masculino e você, né, e você tem uma outra, às vezes uma condição de fazer essa contraposição, né, e nesses ambientes, né, esses ambientes de trabalho, em casa, né, casa e trabalho, né, quais barreiras, né, ou situações aí você considera assim, mais desafiadoras, né? E enquanto mãe, né, você enxerga que o fato, né, de ser mulher
traz exigências, né? Então cobranças assim específicas aí que tornam assim a sua jornada assim ainda, né, mais complexa? Sim. Na verdade, o que eu pude perceber? Vou começar pelo meu filho, né? O que eu pude perceber. Depois de todo o processo diagnóstico, né? Aquela corrida de toda mãe, né? De ir para a escola, levar. E aí eu percebia, né, que as pessoas, né, e eu falava isso com uma pessoa muito querida hoje, as pessoas às vezes elas estão bem intencionadas, elas querem, né, fazer inclusão, mas elas não sabem como. E aí elas cometem uma série de equívocos, né? Então eu me lembro, meu filho estudava em uma escola, né, enfim, né, de um outro município, mas era uma escola de grande porte. E aí, quando eu levei o diagnóstico do autismo, né, a principal questão do meu filho até hoje é a questão da socialização e comunicação. E o que eles fizeram? Todo dia que tinha prova, eles retiravam ele da sala para fazer a prova em outra sala, o que o deixava totalmente constrangido, porque os colegas vinham perguntar por que ele estava saindo da sala e ele não fala, né, ele não é aberto assim para dizer, eu sou uma pessoa com autismo, né? Então, mas assim, o que eu percebo realmente é que pelo menos a minha percepção, né, é que o autismo no gênero masculino ele é mais marcado, né? Eu percebo que a maioria das pessoas, o meu olhar é que a maioria das pessoas do gênero masculino, sejam elas cis ou sejam elas trans, né? Essa questão do mascaramento, ela não é tão forte como uma pessoa do gênero feminino ou como uma pessoa que é lida como uma pessoa do gênero feminino, né? E isso, né, eu acho que a gente chegou a falar sobre isso, inclusive, né, em uma das atividades do coletivo, né, esse mascaramento que nós, né, que as mulheres fazem e que as pessoas que são lidas, né, como pessoas do gênero feminino, que seria meu caso, porque eu sou uma pessoa não binária. O que acontece? Há um mascaramento e há um adoecimento consequente desse mascaramento. Então, eu meio que falo da questão dos padrões sociais, né, que ainda são muito frequentes, né, a criança do gênero masculino que cresce com toda a liberdade ou com mais liberdade de ser quem ela quer ser, né, de ficar suja, de cair, de brincar de bola, de falar alto, né, em contraponto a criança do gênero feminino, que é a criança que é educada para falar baixo, sentar de perna fechada, aprender a ser educada para as outras pessoas, aprender a se vestir para as outras pessoas. E quando tanto que aí é uma coisa que eu vou dizer que eu também não sei, é muito da minha vivência, né? Eu há 2 anos eu venho trabalhando com. Eu fiz, né, uma formação concluída no ano passado. E aí, no meu estágio supervisionado, eu fiz avaliações, né, qualitativas e quantitativas, né, para essa hipótese diagnóstica do autismo. E as histórias, né, relacionadas a pessoas do gênero feminino, só trabalho com pessoas adultas, né, eram histórias muito pesadas, eram histórias que na maioria das vezes, né, incluía abuso sexual, violência física, relacionamentos abusivos, de uma pessoa, né, e aí eu vou falar mulher, porque as pessoas que eu atendi eram todas cis, né, as pessoas do gênero feminino, eram pessoas que precisavam ser amadas, que precisavam ser aceitas, que precisavam ser queridas, que não se encaixavam em nenhum contexto e aí se sentem amadas por uma outra pessoa que muitas vezes é um relacionamento abusivo. Porque aquela pessoa, né, eu estou dizendo das experiências dos diálogos que eu ouvi e que me emocionavam muito e continuam me emocionando cada vez que eu lembro deles, porque são coisas muito pesadas, né? Eu me lembro, vou trazer um breve relato, eu me lembro de uma dessas pessoas, uma mulher de mais de 40 anos, né, entre 40 e 45 anos, que disse que na escola não tinha pessoas amigas, né? A história de quase toda pessoa com autismo. E aí um menino muito bonito da escola, né, um rapaz muito bonito, queria beijá-la, à força. E ela não deixou. E aí ela leva um murro no rosto, que faz ela parar no hospital. E aí eu fico pensando,
E aí eu lembro também de um outro relato, né, de uma outra, uma jovem cis, né, que dizia, quando eu era criança, minha irmã, né, ela usou esse termo, né, aprontava, né, no sentido de fazer alguma coisa, tirar alguma coisa de casa do lugar, e minha irmã dizia que era eu. Como eu não conseguia me comunicar bem com minha mãe me batia. E me batia muito. E naquele momento eu não tinha força para dizer para minha mãe que não era eu, possivelmente porque ela estava em uma crise comunicativa. Então eu penso que realmente seja mais complexo, né? Não que não seja complexo para o gênero masculino, mas eu acho que é mais complexo. Como a sociedade é mais complexa, né, para as pessoas do gênero feminino e as pessoas que são lidas, né, como pessoas do gênero feminino. E aí, como a gente vive nessa sociedade, né, que também é uma sociedade bastante opressora para essas pessoas do gênero feminino, ou que são lidas como pessoas do gênero feminino, eu me lembro de uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu estava em Salvador, né, em um museu, e aí, enfim, né, eu estava com o meu companheiro, e a gente perguntou se tinha direito a meia, né? Aí a moça falou que tinha, tanto eu quanto o acompanhante, a gente pagou. Ela me viu, né, falando com ele e tudo mais. E daqui a pouco a gente está tinha um andar, né? A gente estava no primeiro andar desse museu e ela volta, né, para se explicar, se desculpar que pessoa com deficiência e acompanhante não pagavam nada, mas em nenhum momento ela se dirigia a mim. Ela estava do meu lado, mas o tempo todo ela se dirigia ao meu companheiro, né? E eu olhava quase que como uma pessoa tentando entender aquela situação, porque não foi um diálogo de oi e tchau, né? Foi um diálogo que até se estendeu, ela foi explicar qual era a regulamentação, por que ela tinha se equivocado. E eu falei, cara, eu tava, né? Ela me identificou como pessoa autista, né? Porque eu tava com cordão, né? Inclusive, eu faço questão de dizer que eu uso o cordão, porque o cordão é minha segurança, né? Eu tenho hoje um dos maiores medos, né, que me acompanham. Eu fiz uma metáfora, né, que é a metáfora da chuva, que a gente sai e nunca sabe exatamente quando a chuva vai cair. E aí eu digo que eu saio sem nunca exatamente saber quando uma crise vai chegar. Então, eu sempre me sinto mais protegida, principalmente quando eu estou sozinha, quando eu estou usando cordão, porque eu entendo que hoje mais pessoas têm a leitura de que esse cordão é um símbolo do autismo, né? Eu ando também com minha cipité. E justamente por isso, né? Esse cordão é minha segurança, né? E eu uso, eu faço questão, mas também não tenho nenhuma questão com as pessoas que decidam não usar. Eu acho que as pessoas têm autonomia para decidir se elas querem ou não expor o autismo delas, como meu filho que não expõe publicamente. Mas esse mesmo cordão que me dá segurança é o cordão que gera o olhar capacitista. Porque ali não sou mais a professora universitária, eu sou a pessoa com deficiência, eu sou a pessoa com autismo, eu sou a pessoa que a sociedade, né, vamos dizer assim, uma grande parte da sociedade, infelizmente, ainda vê como uma pessoa que precisa ser consertada. Né? A pessoa que tem padrões de comportamento que não são adequados e que precisam ser consertados. E aí gera esse olhar capacitista. Inclusive, eu preciso dizer isso também, eu já vou pegar esse gancho, porque assim, eu falei para vocês, né, que meu processo diagnóstico veio há uns 2 anos, e aí eu fiz questão de expor publicamente em minhas redes sociais, fiz um texto, inclusive, de agradecimento às pessoas que participaram dessa trajetória, né, me acompanhando nas avaliações, né, e nesse período que foi um período bastante angustiante. E eu fiz questão de comunicar 3 chefes diretos, né? E desses 3 chefes diretos, eu acho muito interessante, porque eles falam, um deles, né, como resposta a eu falo, olha, eu tive diagnóstico, né, do autismo, né, e gente, eu não estou falando, foi muito, eu acredito que a pessoa tenha entendido, né, porque é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, mas a resposta dela foi, eu sinto muito.
e eu vou estar aqui para tudo que você precisar. Aí eu pensei assim, gente, eu não tô compartilhando isso com peso, nem com tristeza, eu tô compartilhando isso com felicidade, né? E eu acho que o texto, né, as publicações, as postagens deixaram isso. Mas as pessoas, né, e a gente falando desse capacitismo, ainda vem assim, né? Nossa, coitada, né? Ou coitado, né? É autista por isso. E aí teve uma outra cena que hoje eu dou muita risada quando eu lembro, muita, muita risada. Eu tava gente, eu já dou aula nesse departamento há 18 anos, né? Então isso aconteceu, né? Quando eu já tinha 16 anos dentro do departamento. E uma outra pessoa, também uma pessoa querida, né? Enfim, eu me senti quase que um tribunal, porque ela começou a me arguir, né? Mas você é autista mesmo? Você tem certeza? Quem te disse isso? E aí ela insistentemente perguntava para mim aonde estava meu autismo. E aí eu disse para ela, professora, tem questões, né, que não são questões que são expostas, né? Mas eu sei da minha rigidez cognitiva, eu sei do meu cansaço nas interações sociais, eu sei das minhas dificuldades, mas ainda assim, você tem certeza mesmo que você é autista? Porque outros colegas, né, também estão questionando que talvez você tenha dito que você é uma pessoa com autismo porque você tem os projetos na área, então seria uma forma de você promover ainda mais os projetos. Eu achei aquilo tão absurdo, gente. Eu achei aquilo tão. E lógico, ela traz a fala de outras pessoas, não era a fala dela, né? Eu falo assim, pra mim isso soou como uma coisa tão violenta, porque, gente, eu já era professora daquele campus. E eu tento, assim, na medida do possível, né? Eu busco todos os dias fazer um trabalho de excelência, né? Eu tenho um compromisso que aquela pessoa estudante que foi assistir minha aula, ela tem que sair de lá feliz de ter assistido a aula, porque ela aprendeu algo. Se eu estou fazendo um projeto, aquela pessoa que se deslocou, né? Para ir, que ela se sinta assim acolhida, né? Com um conhecimento novo. Mas a gente percebe muito isso. E a contrapartida disso, nas palavras não é nem contrapartida. O capacitismo ele acontece dessa forma, né? Quando eu penso na minha instituição, e ele acontece principalmente quando a instituição também olha para mim com esse outro olhar, que eu já sou professora de 18, que está lá 18 anos, que nunca precisou de nenhum suporte e que, segundo a instituição, né, pelo menos eu estou dizendo isso pautado nas respostas que eu tenho buscado e não tenho conseguido, né, que segundo a instituição, não continuando sem precisar de suporte. Mas eu entendo que eu estou vivendo uma mudança de suporte do nível 1 para o nível 2, né? Eu tenho tido imensas dificuldades em relação aos projetos, os processos, né, que são todos em sistemas eletrônicos, né, que substituíram os projetos que eram feitos no papel. E é um bloqueio, né? Eu lembro que meu psicólogo falou, ele falou, nossa, eu tô com medo de que você gere um transtorno de ansiedade cada vez que você pense que você tem que preencher isso. E eu falo assim, daí eu me dei conta, eu falei, não, mas eu já gerei um transtorno de ansiedade, porque toda vez que eu penso que eu vou ter que sentar na frente do computador para preencher, né, esse sistema, eu tenho crises, né, e são as crises de meltdown, são crises fortes, são crises que me desestimulam, são crises que me fazem pensar em pedir exoneração, né? Aí, recentemente, por falta de uma resposta mais concreta da universidade, eu acabei contratando uma assessora acadêmica à parte, né? O que significa que não há equidade de trabalho, né? Porque eu sou obrigada a desembolsar do meu salário um valor para que uma pessoa me dê suporte em algo que, por lei, eu teria direito a ter uma pessoa. E, assim, eu preciso dizer para vocês que, sim, eu tenho pessoas muito queridas que dizem, não, Luciana, você traz aqui pra gente que a gente faz, mas, gente, não é obrigação daquela pessoa. Ela não está sendo paga para parar o trabalho de professora, para parar o trabalho de secretário de colegiado ou de secretário do financeiro para fazer isso. Mas, assim, o que eu sinto hoje, que a minha demanda seria uma pessoa que realmente fosse remunerada
para essa função. Que hoje, o que a gente tem na UNEB, né? Que na UNEB, né, como um todo, que não é só no meu departamento. A gente tem os monitores de apoio para as pessoas estudantes, mas a gente continua sem o apoio para os professores. E aí eu vou dizer uma coisa que soa para mim muito engraçada, é porque a pessoa, né, uma pessoa disse assim para mim: ah, professora, mas você pode pedir pelo processo SEI. Aí eu virei para a pessoa, mas eu não sei mexer no processo SEI, justamente. E aí a gente anda em círculos, né? Eu lembro que até eu acabei me arriscando, acabei preenchendo alguma coisa errada, enfim, acabei não correndo atrás até para poupar um pouco minha saúde mental. Porque quem é autista, né? E quem vivencia, né, e todos nós, em menor ou maior quantidade, vivenciamos as crises, sabem o quanto as crises mexem com a nossa saúde mental. Né? Eu falo, eu me lembro, inclusive, de uma das crises que eu tive, que mesmo com todas essas afirmações, né, vindas por parte de meu companheiro, que é a pessoa que me dá suporte, olha, mas você tem tantos projetos, você só não sabe mexer nesse sistema, mas você consegue coordenar um projeto, você consegue estar envolvido em outras coisas, você consegue dar conta do seu curso de psicologia, mas não é isso. É a sensação de fracassar. É a sensação que a rigidez cognitiva te vence. E é a sensação terrível de ser vencida pela rigidez cognitiva. Não só nesse aspecto, mas em outros também. Luciana, então, eu compartilho de boa parte dessas histórias suas aí, o que você vive na UNEB, eu vivo, assim, cotidianamente aqui, o Maurício sabe que eu dou umas choradas de pitanga, como dizem, né? Fica se lamentando, às vezes batendo cabeça aí com essas questões. E aí eu acho que você toca num ponto muito legal, né? Legal assim de debater, não é legal de acontecer, que é essa sensação, né? Essa ideia do capacitismo, né? Que é algo estrutural, uma violência sistêmica, porque eu sinto aqui também isso. A gente tem que ter a sorte de achar um colega de boa vontade para fazer um favor. E isso, querendo ou não, é uma reprodução, né? Os colegas são ótimos, mas em termos de sistema é uma reprodução de uma lógica caritativa, né? Vamos ajudar no pedaço, no resto do meu tempo, e não vamos ter uma estrutura que faça as pessoas que têm algumas necessidades seja efetivada. E aí, alguma coisa que você mencionou, né, essa questão de quando a gente rema, né, você não falou dessa maneira, né, mas quando a gente rema contra a corrente, né, eu tenho a sensação assim que a gente precisa de vários incentivos para continuar. E eu acho que é isso, às vezes, que tem feito, pelo menos para mim, e eu percebo com colegas, bem, de fazer parte da comunidade autista e de gerar essa identificação. Porque fora dessa, infelizmente, dessa bolha que ainda, né, uma comunidade que fala sobre si, é muito comum esse capacitismo, né? Ele aparecer nessa forma de não falar com a pessoa, ou falar eu sinto muito, né? E aí, como a gente está, né? Eu sou da área da linguagem, você também, né? Somos, Maurício também. Eu acho que assim, eu fiquei acompanhando o que você falou, né? Por exemplo, a gente tenta usar o mascaramento e a camuflagem como uma estratégia discursiva, às vezes. Ou a gente pega um cordão ou alguma forma de assumir explicitamente a questão do autismo como uma estratégia discursiva. Mas tem uma armadilha para os dois lados, né? Porque você muda de um lado, você cai em outro. Você sai da ideia de que, porque você está mascarado, você deveria fazer igual todas as outras pessoas, já cai direto no discurso de que você é incapaz, de que você não pode fazer, de reduzir em você, né, as suas dificuldades. E aí a gente está indo um pouco mais, né, para as palavras mais finais. Eu queria, lógico, o Maurício também, né, se quiser complementar, aproveitar, a gente faz uma dobradinha aí, mas de tudo que você trouxe, queria saber de você, assim, uma conversa de quem tem pensado e está angustiado com coisas muito parecidas.
como que você imagina, se é que você imagina, modos de romper esses ciclos, né? Da gente não cair nessa de ou ser autista e desacreditado no que a gente está falando, no sentido de acharem que ou a gente está manipulando para ter vantagem, ou a gente foi manipulado por alguém e a gente é ingênuo e acreditou numa manipulação, ou por outro lado, isso de repente destratarem e reduzirem a gente. Você acha que tem alguma forma? Você imagina? Que estratégias você usa para lidar com essas armadilhas? Hoje eu me sinto muito. É que a voz embargou mesmo, né? Eu falo hoje, eu sempre tive, antes de ter o diagnóstico, né, antes de chegarem outras pessoas com autismo e antes de me envolver com todas essas atividades relacionadas ao autismo, eu sempre tive uma questão muito do isolamento, né? Eu não me sentia compreendida e pronto, e fato, e tá bom, né? Só que na época não tava bom porque eu sofria muito com isso, por todas as perguntas, por que eu não sou como todas as pessoas, né? E aí eu vou só dar um exemplo, né? Porque na vida da universidade acontece muito isso, que é, por exemplo, a gente está numa reunião e aí as pessoas virarem, bora terminar a reunião lá no restaurante. Nossa, era o meu momento de sair correndo, e aí era a lista de desculpas, né, que já vinha pronta, porque eu sou uma pessoa muito da roteirização, né, de roteirizar tudo que eu vou falar e tudo mais, e tipo, eu fui com o meu roteiro para tratar de o NEB, de ensino, não para conversar de vida pessoal, enfim. Mas assim, eu penso, né, para mim o que foi muito importante? Em primeiro ponto, o diagnóstico. Segundo ponto, um autoletramento em relação ao autismo. Terceiro ponto, o contato com pessoas autistas adultas. Mas especificamente sobre essa sua pergunta, Luiz, eu sou assim uma pessoa apaixonada pela pesquisa acadêmica e pela possibilidade que a pesquisa acadêmica tem, né? Inclusive, em alguns momentos muito felizes, né? Eu sou professora prioritariamente de estágio, mas em algumas vezes eu dou aula de metodologia também. E eu falo justamente isso. Infelizmente, né, eu acredito que seja o fato de outras universidades, as nossas pesquisas ainda têm ficado muito engavetadas ou circulado entre as pessoas da comunidade acadêmica, né? Mas eu penso que a nossa luta seja justamente fazer as pesquisas, né, chegarem, né, aonde elas devem chegar, né? Então a gente está falando da universidade. A universidade, não adianta a universidade fazer a pesquisa sobre 3, 4, 5, 10 estudantes, né? Vamos fazer uma pesquisa sobre o autismo. E aí, de repente, a gente descobre que a própria universidade não sabe, né? Os próprios colegas, e tudo bem, a gente não nasce sabendo tudo, e talvez não seja uma busca pessoal ainda, mas agora é uma busca porque as pessoas estudantes estão chegando. E elas têm que ficar. Elas não, se elas saírem da universidade, elas têm que sair porque elas decidiram fazer um outro curso, fazer alguma coisa na vida, mas não porque não foram incluídas. Então, eu trabalho muito nessa questão da lógica do nenhum a menos, né? Então, o que a gente puder fazer por aquela pessoa estudante, a gente vai fazer. E eu penso que as informações, elas têm que circular, né? Tem uma coisa que eu tenho no projeto, inclusive no Coletivo Autista, há muito tempo o desejo de fazer, mas ainda não tivemos mãos, né? É justamente informativos, né? Informativos muito básicos, mas que façam uma pessoa docente compreender algumas questões que sejam importantes, né? Compreender. A gente viveu uma situação lá na universidade. Eu sempre ofereço, né, aos colegiados uma formação sobre o autismo. Mas, enfim, né, os colegiados que geralmente abraçam são os colegiados que têm estudante com autismo e esse colegiado não tinha. E aí a gente vivenciou uma situação na universidade que a menina estava com abafador de ruído, o professor achou que era um fone de ouvido e, assim, humilhou a menina publicamente, porque a menina estava ouvindo música na aula dele, em vez de prestar atenção. Foi extremamente constrangedor, né? Eu imagino como tenha sido para a estudante, que é uma estudante entre o nível 2 e 3 de suporte, com muitas demandas de suporte, né? Que já teve crises, inclusive, na universidade, como já aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas com autismo.
E eu acho que é justamente isso. A pesquisa tem esse papel muito importante, a extensão tem esse papel muito importante, porque também não adianta, e aí eu vou fazer uma crítica à universidade, e me critico também por ser parte da universidade, é porque eu sinto que a universidade, as faculdades ainda estão muito fechadas nelas mesmas. Então não adianta também eu ter todo um cuidado para que as pessoas dentro da universidade elas tenham um letramento sobre autismo, sobre outras neurodivergências, sobre diversidade de gênero, enfim, sobre o que seja, se eu não passo isso também para a comunidade. Porque aí o que, que adianta? Eu vou estar formando a pessoa, né? Vamos utopicamente pensar que a universidade acolha, né? E que realmente exista toda essa compreensão por parte dos colegas, uma compreensão mínima necessária. Mas e quando essa pessoa que é estudante da minha universidade, do curso que eu sou professora, e eu sou uma pessoa autista e dialogo com essa pessoa, ela vai para uma escola fazer o seu estágio supervisionado. Como é que essa escola está acolhendo essa pessoa? E como é que essa pessoa vai ser acolhida posteriormente no mercado de trabalho? Estou falando de escola porque a gente prioritariamente trabalha no nosso campus com licenciatura. Então, eu penso que a forma de circular realmente essas informações, mas lógico que isso é o esforço de muitas e muitas e muitas e infinitas mãos, é justamente a divulgação da pesquisa e a realização de atividades de extensão voltadas para além disso, e muito para além disso, né, eu acho que talvez um dos pontos iniciais seja justamente a gente nadar contra a maré, quebrando essa visão capacitista. Do autista é muito pouco ou o autista é muito, né? Desde a visão de que todo autista é um grande gênio, né? Que inclusive essa ideia de um gênio que sabe todas as coisas é equivocada, inclusive para as altas habilidades de superdotação. Né, até a ideia de que toda pessoa com autismo, né, é a pessoa com deficiência intelectual. Então, as pessoas, eu falo assim, às vezes, quando eu levo os cursos, né, para as escolas particulares, para as escolas pelo projeto Caminhos para uma Educação Inclusiva, eu observo que as pessoas primeiro têm um choque, né, quando elas me veem assim, e aí eu faço questão de dizer, eu falei, gente, isso não é a realidade de todas as pessoas com autismo. Isso é a realidade de uma pessoa que teve muito suporte, mesmo antes do diagnóstico. Eu tento quebrar, né, essa visão da meritocracia. Um autista conseguiu, todo mundo consegue, e essa não é a realidade. Né? Principalmente quando a gente pensa em pessoas pretas, periféricas, né, LGBTs, enfim, de outras minorias que muitas vezes recebem diagnósticos equivocados, né, a falta de uma pessoa, né, da área de saúde que esteja realmente atenta a observar, a olhar, né, a ouvir. E a gente pensar justamente, e sim, que eu estava falando da escola, isso aí é o meu TDAH, viu, gente, que está perpassando aqui na minha mente. Mas é justamente isso, eu sinto como as pessoas, elas se espantam, né? Nossa, ela é professora universitária e autista, né? E quando eu levo os vídeos, porque eu sempre fiz questão de levar vídeos, né, de outras pessoas, como Carol Souza, né, o próprio Tio Faso, Sofia Mendonça, e falam, gente, tá fazendo faculdade, gente, tem uma empresa, gente, olha, usa comunicação aumentativa, mas escreve textos belíssimos, né? E é justamente isso, né? A gente quebrar, né? Mas sempre quebrando, combatendo também o discurso da meritocracia, né? Eu acho que é a mesma coisa do cordão, né? Para a gente não sair de um lugar e cair no outro que também é perigoso, né? A ideia de que todo autista pode alcançar o mestrado, o doutorado e, enfim. E ao mesmo tempo a gente também fazer as pessoas enxergarem, né? E eu sempre falo muito isso. Eu falo, gente, na televisão, geralmente passa assim, uma pessoa com autismo passou em medicina. Eu falei, gente, várias pessoas com autismo passaram em medicina. Muitas delas não diagnosticadas, muitas delas sem publicidade, né? A gente tem que pensar que a gente vai ter autista dando aula no ensino superior, médico, bombeiro, policial, açougueiro, empacotador no mercado. Os autistas estão, né? E assim, não é papel da sociedade julgar o que a gente pode ou não fazer.
E aí eu vou cair num outro termo, né, que é muito quando eu estudava interculturalidade, é que a sociedade, ela tem que pensar em pessoas com autismo, quando a gente pensa na inclusão sempre pautada na equidade, não como uma tolerância, né? Eu tolero aquilo que é incômodo, mas que eu tenho, né? Ou até na tolerância, mas é um conceito muito freiriano, né? Que é aquela tolerância onde eu aprendo com a outra pessoa, onde eu tenho trocas com essa outra pessoa e onde eu posso conhecer, né? Mas eu rodei, mas era justamente isso. Eu acho que o fortalecimento da pesquisa, né? Da extensão, esse papel que o Grupo Traduzir-se faz, que é fantástico, de tipo assim, ter um drive onde a gente tem vários textos, né? E a partir daqueles textos a gente consegue ter uma compreensão de outras visões, de outras ideias, né? Eu mesmo comecei, né, lá em alguns 5, 6 anos atrás, sempre na visão biomédica, e depois a gente fala, não, olha, tem um outro olhar, não, olha, tem uma outra possibilidade, né? Olha, a gente precisa pensar também a partir daqui. E eu acho que eu acho que seriam possíveis caminhos. Muito obrigado, viu, Luciano? Nossa, quanta coisa assim que a gente aprendeu essa noite, né? E assim, daria para a gente emendar aqui em vários outros assuntos, né? Sei lá, né? Autismo virou modinha e várias outras coisas, né? Mas o que a gente começa a perceber, né, é que, sei lá, do Oiapoque ao Chuí, parece que os nossos problemas não mudam muito, né? E eu tenho falado que esse binômio aí de inclusão e exclusão foi criado justamente por pessoas que incluídas, né, por pessoas que sempre tiveram acesso, né, para começar aí né, dos nossos deputados, né, senadores, presidentes e por aí vai, né? Então, a gente tem que começar a ouvir essas vozes, né? Quem realmente vive essas mazelas, né, no dia a dia, né? E eu acho que, nesse sentido, a proposta, né, de fazer uma série de lives, uma série de conversas, uma série de entrevistas, né, com pessoas autistas, né, pessoas que estão vivendo diversas realidades, é que vai dar para a gente uma condição maior, né, de fazer um recorte aí de diferentes realidades, e também como um subsídio, né, para as nossas escolas, nossas instituições, para que enxerguem o outro, né, a dificuldade do outro, né. Eu, inclusive, eu espero um e-mail do RH da superintendência que eu trabalho desde, quer ver, ó, abril do ano passado, então vai fazer um ano agora, e cobrei já diversas vezes e o pessoal não me responde, porque, tipo assim, a gente não tem uma política efetiva, né, de inclusão, né, na Secretaria de Educação aqui do estado de Minas Gerais. Então, eu tenho que encarar o mundo da mesma maneira que todo mundo encara, né? Então, é muito complicado nessas questões, né? E, assim, eu vou dar uma passadinha aqui no chat aqui rapidinho, gente, porque teve uma galera que entrou aqui, né? Então não vai dar para falar o nome de todos, né? Mas Naila, a Solange, que é a nossa Sol aqui, né? Nossa parceira lá da UDESC, Pedro Ferreira, Valéria, Renata Aparecida, Dark Christian, Gabriela Pereira, Joana Ribeiro, Rodrigo Freitas, e inclusive Rodrigo Freitas falou assim, eu gosto tanto de te ouvir, Luciano. E a gente ficou muito feliz aí com essa audiência, né, de ter pessoas aqui nos acompanhando, né? E para as próximas lives a gente vai fazer uma divulgação, né, um pouco melhor, né? A gente está aí engateando, aprendendo, a gente não tem nenhum especialista na área de marketing, né? A gente está fazendo aí com as nossas próprias mãos mesmo, né? E aí depois a gente vai apresentando ali o restante da nossa equipe, né? Eu gostaria de agradecer imensamente, né, aos intérpretes que atuaram aqui conosco, né, o Joab, Giliard, né, Luiz Henrique, aí, parceria de sempre, viu? E Luciana também, né, de conhecer um pouco aí da sua história, da sua trajetória. Eu gosto muito da Bahia, né? Tomara que os nossos caminhos se esbarrem por aí.
Vocês querem deixar alguma mensagenzinha assim de final, gente? Porque a gente está estourando o nosso tempo e aí a gente tem que encerrar. Aí, Luiz Henrique, Luciana. Eu só vou agradecer e obrigado mesmo, Luciana, obrigado toda a equipe, obrigado pessoal todo que tornou isso aqui possível. Eu gosto muito de trabalhar em coletivo, eu preciso do coletivo, então esse trabalho aqui só foi possível porque está aqui Maurício, Joab, Giliara, Sol, a Camila, né? A gente tem a Céfala, que é estudante da LEC, a Luciana, toda a equipe aí, a Rede Traduzir, o pessoal que está e esteve aí antes, né? Valéria, Gustavo, é, é, Luana. Então, assim, é muita gente que tem feito a gente amadurecer em rede e que culmina em encontros como esse. Então, eu agradeço e agradeço, lógico, especialmente aí a Luciana por ter disponibilizado esse tempo, né, e as suas vivências, né, para a gente aí. Eu queria agradecer também a oportunidade, a confiança, né? Confesso que eu estava muito nervosa, né? Eu conheci Luiz Henrique, né? Inclusive, eu ainda tenho uma grande expectativa de que ele seja meu supervisor de pós-doutorado. Eu preciso deixar isso público, né? Para ver se o universo encaminha realmente. Mas, assim, agradecer não só as pessoas presentes, agradecer esse trabalho, agradecer o Luiz, agradecer o Maurício, agradecer as pessoas, né? Os intérpretes. Mas agradecer as pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre o autismo, né? Eu acho que a ideia que eu tenho é que toda vez que a gente compartilha uma informação, essa informação ela volta a ser compartilhada com outras pessoas, né? Então compartilhem informações confiáveis, compartilhem informações, né, de pessoas autistas adultas que estão realmente são pessoas engajadas, né, na causa. E é isso, fortalecer o movimento para a gente poder escrever uma nova história. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. A cantada já foi dada aí, né, Luiz Henrique? E aí, tipo assim, eu também interesso um pouquinho aí na Bahia e na sua história também, Luciano. Então, tendo uma oportunidade aí de supervisão, né, de um pós-doc aí também, estamos na fila aí. Abraço, viu, gente? Ó, e até a próxima, viu? Muito obrigado.